Aí começar com L, ó. Eita, minha gente. Boa tarde. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Meus queridos técnicos em administração, turma forte, olha aí. A turma já tá no IPTV, a turma de Rosário, Picos, Queimada Nova, rapaz. Essa turma não é brincadeira não, hein? Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Dia 25 de quê? De outubro. Queridos, empreendedorismo e inovação começando para vocês com esse tema aí. Olha o conteúdo aí nosso, ó. Conceituar o empreendedor com as suas habilidades empreendedoras e também poder desenvolvê-las, toda a repercussão em relação a isso. Qual é o nosso roteirinho de aula hoje? Olha aí, o nosso objeto. O objeto do conhecimento especificamente, focar no empreender, nestas habilidades, nas competências, nos caminhos a serem traçados, ilustrar estas habilidades, meus queridos, e analisar o meio e as definições em relação ao empreendedorismo, tá? Ao final nós vamos aí desenvolver umas ações voltadas para quê? Para a execução de questões. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Para começar, a ênfase é sempre entendendo um pouquinho sobre a globalização, mais especificamente sobre a desglobalização. O que está acontecendo, professor? Está acontecendo que hoje o empreender ele vem numa nova concepção. O desglobalizar quer dizer ter uma mentalidade sustentável. Esse sustentável tendo o impulsionamento de novos negócios. Novos negócios, pequenos, micro, médios negócios, onde a inovação se faz presente. Sabemos que podem ocorrer alguns fracassos, claro, como em qualquer empreendimento, mas hoje o perfil do empreendedorismo ele está impulsionando mais e mais situações voltadas para a inovação tecnológica e suas imensas transformações. Sabendo disso, a gente avança em tentar especificar um pouquinho mais sobre esse fenômeno. O empreender hoje, meus queridos, ele é global e ele vai mais do que ser global numa perspectiva de empreender de forma híbrida. O de forma híbrida aí é a concepção de se ter o presencial e de se ter o virtual. Ok, sabendo desse contexto, todas as regiões, todos os continentes sabem que o poder da web é grande no desenvolvimento tecnológico, é grande na geração de empregos e riquezas, mas está chegando com uma geração de valor único. Este valor único é o valor que é gerado atualmente pelo virtual, pelo diferencial tecnológico. É aí, meus queridos, que você começa a entender o seguinte: então foi por isso que durante a pandemia nós tivemos uma explosão considerável de empreendedores digitais. Exatamente. Foi aí que este fenômeno fez com que a geração de negócios, business, os chamados business to business, também aumentassem. Negócios para negócios. Ou business to business, de empresas para empresas. Contudo, esses avanços tecnológicos eles vão repercutir em algumas variáveis do macroambiente. A primeira seria na variável socioeconômica, onde você junta duas variáveis, a social e a econômica. É claro que nós vamos ter também um índice de desemprego. Por quê? Porque vão ter pessoas que ainda não se qualificaram tecnologicamente. E nós ainda temos um número grande de desempregados na área tecnológica exatamente por isso, porque os impulsionamentos estão sendo neste segmento, principalmente no segmento de TI. As startups
são tidas como novas empresas e modelos até mesmo de gestão inovadora. Então, a renovação tecnológica, ela se parte de um princípio de que os investimentos em economia, os investimentos no mercado, mais e mais estão impulsionando novas situações, novos nichos de mercado. É aí que nós fazemos e lembramos acerca do principal agente. Quem seria o principal agente desta transformação? É claro que o empreendedor. A figura do empreendedor, conhecendo a sua personalidade, sabendo os seus valores, entendendo um pouco como utilizar os recursos disponíveis, buscando visualizar as oportunidades, mas não só as oportunidades, implantando ferramentas que hoje o empreendedorismo precisa para sobreviver, principalmente na oferta de novos produtos e serviços, com as concorrências existentes e com os hábitos de mercado modificando a qualquer hora. Uma das principais ferramentas, como é a análise SWOT, que seria os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças, a nossa conhecida FOFA, ela vai traçar esta perspectiva para o agente empreendedor. Hoje, o perfil do agente empreendedor é aquele que implanta métodos, metodologias, e este é um método de busca de mapeamento dos ambientes, quer seja ambiente interno, quer seja ambiente externo. A análise SWOT, ela é utilizada como método neste novo modelo. Por quê? Porque com a perspectiva de identificar ameaças e oportunidades, eu terei o fator externo sendo mapeado constantemente. Então, a concorrência entra nesse fator externo também. É claro que o fator externo conta? Sim. E no fator interno, eu vou estar buscando os pontos fortes e os pontos fracos. Quando eu trabalho a perspectiva de analisar o ambiente externo, eu também vou estar verificando as oportunidades em relação aos hábitos de mercado. E esse é o perfil do novo agente empreendedor do século XXI. Um empreendedor que não se contenta apenas com a qualidade. A qualidade vai ser para entrar no mercado. O que é que vai diferenciar este novo agente, principal agente do mercado? A alta performance. Sabendo disso, como é que eu posso avançar entendendo sobre isso? Que a inovação sendo o pilar principal para o profissional, ele sendo empreendedor, quer seja abrindo o negócio, quer seja empreendendo na sua carreira, meus queridos, ele precisa identificar tais situações. Estas situações, visualizando os riscos e possibilidades, este empreendedor vai sempre ser um agente que vai interferir no desenvolvimento do espaço. De novo, com algumas nuances, como qualidade, responsabilidade e conhecimento. O que é diferente de informação. Como assim, professor? Pois é, a informação, ela vai ter duas vertentes. A informação, você vai ter uma informação verdadeira, com a verdade, e você vai ter uma informação falsa, o falso, a verdade e o falso. A opção aqui não traz a ciência, ela é diferente da ciência, coisa que o conhecimento está comprovado cientificamente, consolida o conhecimento como diferente da informação. Então, este profissional empreendedor, mais e mais, vai mapear as suas características, as suas habilidades técnicas, as suas habilidades comportamentais. E aí sim,
ele pode avançar em cima de outros aspectos, como, por exemplo, um mercado mais profissional, onde ele pode se consolidar em responder demandas por meio de quê? De estratégias de mercado, onde essas estratégias sejam inovadoras e inteligentes, onde ele possa ali verificar, por exemplo, até mesmo os chamados 5Ps, os 5Ps sendo consolidados como um mapeamento do mercado, onde você terá acesso nos 5Ps a estudos levantados em cima dos produtos, estudos levantados em cima de precificação, estudos levantados em cima do ponto de venda. E para por aí, professor? Nananina, não para por aí, porque ainda tenho como eu vou promover o meu produto. A promoção, ela é sensacionalmente estudada dentro deste sentido de despertar o consumo para grandes negócios. Só que tem um porém. Eu não posso fazer tudo isso sem as pessoas. Olha o principal P aí dentro deste potencial mercado, desta inovação potencial de mercado profissional. É assim que você tem que começar a entender como é que o mercado pode ser mapeado. E aqui eu posso mapear com outras ferramentas também. A gente dá o exemplo dos 5Ps, porque está ligado mais ao marketing, e o marketing logo reporta o mercado. Marketing reporta ao mercado. Isso eu fazendo uma prévia de um mapeamento, não é? Para vocês que estão aí do outro lado, meus queridos, olha aí, Ana Caroline, Andriele Conceição, Nádia Palhares, exatamente. Então, neste movimento, comece a entender que este mercado profissional, ele vai preparando mais e mais um ambiente de negócio que seja favorável ao consumo. Lembre-se que o mapeamento desses processos internos, dos produtos e serviços tangíveis, passam por modificações constantes. E a única certeza que nós temos é a mudança. As novas oportunidades vão estar surgindo sem nenhuma dúvida, meus queridos. Hoje não foi igual a ontem e amanhã não será igual a hoje. O ambiente de negócios precisa ser mapeado. E aí é que vem as variáveis do macro ambiente. Algumas delas, nós já falamos, como a economia e o fator social, mas temos outros, como o fator cultural. Mas temos outros, como o fator tecnológico, além do demográfico, entre outros também como natural. Resultado, o que nós temos? Vários fatores externos no macroambiente a serem avaliados. Sabendo sobre isso, eu já vou me aprofundar também sobre cada indicador desses detalhes, desses fatores que estão no macroambiente. Este perfil, o perfil do novo empreendedor, do empreendedor do século XXI, que está atrelado a olhar para o futuro, por isso que se coloca que os empreendedores são visionários, e Chagas e Freitas reforçam muito isso nas suas colocações. Colocam como? A empresa que não se adapta ao novo modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior, estar com a sobrevivência ameaçada. Sobrevivência ameaçada, em declínio. Lembra desta frase de Chagas e Freitas, meus queridos? Lembrem, a empresa que não se adaptar ao novo modelo empresarial, em que a competição depende a ser cada vez maior, estar com a sobrevivência ameaçada. Porém, a estratégia se constitui de novas concepções, de alinhamentos objetivos, com metas e com fatores que sejam sustentáveis. Lembra lá atrás? O grande diferencial? Pois é.
O que acontece no mercado poderia ser caracterizado dessa forma. Ó, vou colocar aqui um gráficozinho, onde este gráfico mostra o crescimento de um negócio, certo? Porém, ele segue em um dado momento em um declínio. Qual é a grande situação atual onde o empreendedor está buscando se diferenciar? Dentro desse gráficozinho aí, olha só, é onde ele detecta que ele pode mudar a rota. Ele pode ter um ponto, onde este ponto é o chamado ponto de inflexão. Eita, professor, eu não sabia disso. Pois é. O ponto de inflexão quer dizer o quê? Você vai verificar aonde você precisa mudar para mudar a sua rota e não cair em declínio. Ou seja, uma nova trajetória da organização, com novas práticas. Esse pontozinho que nós estamos marcando aí, meus queridos, é o chamado ponto de inflexão. O ponto a ser trabalhado como alternativa. E essa alternativa para não se manter em uma mesma rota. Verifique que este ponto de inflexão mostra que, a partir do momento que você detecta um novo caminho diferente para ter uma nova trajetória, você vai ter um resultado diferente. Saiba que isso está sendo diferencial agora, atualmente, no modelo que nós estamos vivendo. Então, o ponto de inflexão ele já caracteriza todo este conceito dentro do empreender. Por isso que se fala que os empreendedores são visionários, porque eles estão olhando à frente. O enfoque aqui no mudar é o enfoque do futuro. Se preparando aonde, professor? No presente, meus queridos. No presente. Opa, uma vez eu tendo esta preparação no presente, me preparando para o futuro, quer dizer garantia de sucesso? Não, quer dizer garantia de que você, pelo menos, terá alternativas para escolher. Sabendo sobre isso, você tem que entrar no fator comportamental. Que fator seria esse? O fator emocional. Emocional. Este fator emocional, uma das principais características do empreendedor do século XXI. A palavra motivação, de moveres, traz o quê? O móvel, a movimentação. É claro que, se eu tenho um motivo para agir, e a diferença é essa, este motivo aí vai ser diferencial se eu souber me automotivar. E olha o diferencial que acontece hoje. Quem tem essa perspectiva, característica de automotivação, de ter instrumentos automotivacionais, que isto é igual a propósito, um propósito de vida, isso vai movimentar e te dar novo ânimo. Eita, professor, então já começo a perceber aqui que eu já tenho um propósito. Então, você já tem aí uma característica de um empreendedor. Professor, mas eu posso ter um propósito dentro da minha carreira, dentro da profissão? Claro! Claro que você pode ter, meu querido. Claro que você pode ter, minha querida, novos caminhos, novos horizontes, novas conquistas dentro da sua própria empresa. É saber se você, como é que você se posiciona nisso, não é? Olha aí a Manu aí dando boa tarde aí. Ó, Lanai Araújo aí também. Anne Caroline, Andriele, todo mundo junto aí com os nossos polos. Rosário, Queimada Nova, Picos, Paulistana, a turma de São Francisco também, Dom Expedito Lopes, turma forte, hein?
Quero ver aí a turma enfatizando a administração, dando aí o gás. E esse fator emocional, ele é decisivo, tá? Para o empreendedor. Porque é ele que vai condicionar, que vai dar o tom do empreendimento. Todavia, qual é a motivação para tudo isso? A pergunta que não quer calar. Qual é esta motivação para tudo isso? As atividades que ocorrem, meus queridos, durante a execução do empreendedorismo, ela vai criar, é claro, uma série de dificuldades onde você vai transpor estes obstáculos. E os obstáculos fazem parte da construção do empreendedor. São os motivos para agir. É claro que nós verificamos hoje, só você ter vontade não é o fundamental. Você tem que ter vontade para impulsionar ou agir, mas agir de forma entusiástica. Entusiasmo dentro desta concepção, porque entusiasmo vem de theos, do grego, que quer dizer Deus dentro de mim. Então, o fator motivacional, aconteça o que acontecer, por exemplo, num fator de crise, o que nós sempre recomendamos? Que você tire o S. E o que o empreendedor faz? Ele cria. Ele cria, estando mesmo em situação de crise, estando em situação de caos. Esse é o diferencial do empreendedor. Essa é a forma que ele lidar com as situações de crise. Todavia, há diversas definições para essa motivação. Para a palavra especificamente motivar, alguns autores abordam de forma diferentes. Quer ver? Vamos ver aí. Ó. Nós temos abordagens, no mínimo, inicialmente, de 4. Quem são? Lá em 1992, o Hamilton, ele coloca aqui, a motivação envolve os motivos para impulsionar o indivíduo a ter o quê? A ter um comportamento. Um comportamento que ele vai estar fazendo o quê? Se colocando à disposição para realizar atividades de qualquer natureza. Ou seja, meus queridos, é um fator onde ele se coloca em estado de ativação. Já o Ferreira, ele traz a motivação como um conjunto de fatores, os quais e aos quais ele age entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Por exemplo, ele até coloca que esse conjunto de fatores, eles podem ser fatores internos e fatores externos. Fatores que estão ligados, sim, às questões racionais e às questões emocionais. Por que não? Porém, o Chiavenato, ele traz a motivação como uma espécie de desejo de exercer altos níveis de esforços. O esforço como uma característica de quem está automotivado. Mas principalmente em direção a determinados objetivos, que ele condiciona a organização e condiciona a capacidade também da pessoa de querer satisfazer os seus objetivos individuais. Por quê? Porque ele fala que a motivação dentro da empresa, ela está ligada diretamente também à motivação individual daquele profissional que quer crescer. Dependendo da direção dos objetivos e também da intensidade da força, o comportamento ele pode ser aumentado ou não. A persistência pode vir ou não. Ele pode conseguir dar durabilidade ou não para a situação. Então você vê que são interpretações diferentes, como Hamilton, como Ferreira, como Chiavenato e como Michel ou Michael, que coloca que a motivação que deriva dos motivos traz tudo aquilo que movimenta para que eu possa me fazer andar. O motivo para agir é que vai te proporcionar este impulsionamento, é que vai te proporcionar isso. E aí, você está assistindo aula de empreendedorismo e inovação. Qual é a tua motivação? A tua motivação é querer abrir um negócio? Entrar na faculdade
e abrir o negócio, a tua motivação qual é? É estar junto das pessoas dentro de uma empresa e seguir dentro de uma missão, visão e valores dentro de uma organização? Pois é, muitos com suas motivações diferentes, muitos com definições que podem até melhorar a sua performance motivacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa se equilibrar e que realmente nós precisamos trabalhar de que forma? Entendendo que a motivação ela vai ser sempre interna. É claro que vão ter alguns mecanismos. É claro que vou ter alguns mecanismos, meus queridos, que estão aí em Rosário, em Queimada Nova, em Picos, em Paulistana, em Dois Pedito Lopes. É claro que não tem mecanismos externos que vão nos provocar, sim, mas o mecanismo interno, meus queridos, fazem parte, já estão fazendo parte de um trabalho contínuo dos empreendedores. Aquele que não tem a automotivação, ele consequentemente não vai conseguir entrar e continuar no seu propósito. Todavia, para aí com o número de interpretações, não, nós temos mais. Nós temos do Davis, nós temos do Zanelli. O Zanelli, ele reforça o que? A motivação do processo psicológico, como o quê? Um trabalho mental. Ele fala que as ações e escolhas são mentais. E, principalmente, vai de encontro também à questão do que o Davis e o Newstrom colocam. Os fatores externos e internos que estão ali atrelados ao mental também. Então você vê o enfoque do processo psicológico e mental se conectando em algumas definições. Você vê a similaridade das definições de motivação. Moral da história, meus queridos. Todos nós temos necessidades. E essas necessidades, elas são supridas de forma diferente para aqueles que sabem ou querem empreender. Vejam que nós temos, sempre estudamos as necessidades com base em vários estudos de vários autores. O Maslow é o primeiro, onde ele estabelece as necessidades primárias, e essas primárias colocando como básicas, e depois ele vai para as necessidades sociais e psicológicas. Nas primárias, nós temos a nossa sobrevivência, o alimento, a água, o repouso, de uma certa forma, conectando com o quê? Com a autoestima, com a autoconfiança, com fazer parte dos grupos, o ser gregário. É por isso que o empreendedorismo, de uma certa forma, ele é alavancado nas comunidades. Por quê? Porque ele traz a perspectiva de aproximação com as pessoas. E isso é consolidado nos estudos de Maslow, meus queridos. Na pirâmide de Maslow, ele vai confrontar tanto os estudos de Herzberg e de Alderfer. O Alderfer, lá dos anos 70. Qual é o mais atual? Herzberg. O Herzberg mais atual, até mesmo do que os estudos de Maslow. Porém, você vai ver uma conexão entre os três. Os três estão aí tentando constantemente buscar o quê? Um alinhamento dessas necessidades. Só então você começa a entender qual é a verdadeira situação a ser analisada. Eita, meu querido e minha querida, técnica em administração. Essas necessidades aí estão muito ligadas ao que acontece hoje nos modelos de gestão. Por exemplo, temos um modelo de gestão tradicional e um modelo de gestão não convencional, certo? Mostrando para vocês aí no nosso slide. Hoje, modelos empreendedores que se mantêm em um modelo de gestão tradicional, dos 3 níveis da pirâmide, tendo a estratégia,
Tá conseguindo escutar agora? Como é que tá aí? Paulistano dizendo que está sem... Deu algum probleminha? Tá ok? Tá ok? Show de bola, tá ok. Show de bola, tá ok agora, né, meus queridos? Estão conseguindo, né? Quem não conseguir, nosso diretor aqui está colocando para vocês, ó. Quem não conseguir, quem não estiver escutando, meus queridos, vocês agora, isso aí, a turma está dizendo agora que está conseguindo escutar, hein? Exatamente, aí Tainara dizendo que estava sem som, mas agora melhorou, não é? A Manu também, agora tá dando para ouvir, voltou, tá sem som, show de bola, o som não tá saindo, olha, a turma já estava falando há muito tempo aqui, ó, a Graciele ali, ó, show, agora melhorou, não é? Pessoal aí do IPTV também dizendo que tá ok, vamos que vamos. Então, o que a gente pode levar para o topo desta pirâmide? O que a gente pode analisar neste conceito aí? As necessidades de autorrealização estão ligadas a isso? Claro, veja que a gente pode ampliar a capacidade dos colaboradores pelo empreendedorismo. Você ser um empreendedor dentro das organizações só vai facilitar com que a empresa possa lucrar mais. E aí nós temos outros modelos que são discutidos. O Herzberg, o Frederic coloca em suas pesquisas, principalmente com contadores e engenheiros, o quanto é importante você mapear os fatores que são decisivos para a realização profissional. E esses fatores lá são enfatizados na década de 90. Olha só como os estudos ainda repercutem hoje, principalmente com relação à produtividade. Quando eu ando mapeando a produtividade, para o empreender, vários fatores são decisivos para a produtividade. Um salário bom, benefícios sociais, o empenho em carreira, o reconhecimento, a possibilidade de estar assumindo a gerência, saber que o clima organizacional da empresa é favorável, saber que existem regulamentos e normas que são respeitados e que fatores motivacionais trazem principalmente o equilíbrio entre a satisfação e a insatisfação. O processo de produtividade está ligado diretamente à automotivação, meus queridos. Os fatores motivacionais, as teorias motivacionais, todas trabalham na perspectiva de controle do empreender, mas do trabalho especificamente. A autorrealização, ela é o topo máximo das necessidades. E essas necessidades, todas estão inseridas também no perfil do empreendedor. O empreendedor, ele busca no próprio negócio a sua autorrealização. O trabalho do empreendedor, para ele, é construir aquilo que é estabelecido aonde? Ó, no sonho que foi estabelecido por ele. Não interessa qual é o tipo de sonho. O que interessa é que ele tem uma causa para seguir. E aí, eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Por exemplo, se você está no curso e você está fazendo o curso para depois você faz o Enem, entra na faculdade e tem o seu próprio negócio, você já estabeleceu isso como um sonho, certo? Como um sonho na sua vida. Então, começa a entender o seguinte, essa estrutura que é dada, fornecida para você, de troca de conhecimento, é uma estrutura extremamente importante para você pegar e aplicar na prática. Lembra disso, você só em estar aqui, só em estar no canal Educação, só em estar estudando de manhã e de tarde, se dedicando, você já é um empreendedor, você já é uma empreendedora, tá? Nossas queridas que estão aí também empreendedoras, já têm um pensamento empreendedor, porque vocês estão investindo em você, nas capacidades racionais e emocionais suas. Então isso já te dá o respaldo para caso você queira empreender, você tentar. Só tem que estudar mais, se aprofundar e aplicar. Correto? Positivo operante? Então é o seguinte, meus queridos, nós vamos encerrar nossa aulinha agora, presta atenção e nós vamos retornar em alguns minutinhos para continuar ainda com o empreender, tá certo? Não sai daí, porque eu fui!